Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezinha com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal Na Cama, mais um vídeo com a minha máscara do Deadpool. Como eu falei no vídeo anterior, como eu sou feio, eu vou começar a fazer ele de máscara, vai ficar melhor os vídeos, beleza? Bom, o vídeo de hoje é sobre a questão da educação das crianças. Parece que os adultos estão esquecendo um pouco de como educar as crianças. Tipo, eu não tô falando que eu sou o dono da verdade. Longe de mim ser o dono da verdade. Só vou falar no vídeo coisas de acordo com o meu conhecimento, de acordo com o que eu estudei. Eu sou bacharel em educação física e existe uma matéria chamada comportamento, crescimento e desenvolvimento motor. Existe a matéria de psicologia também, e por fora da faculdade eu me interessei muito por essas matérias e li muito. E também por experiência de vida, beleza? O que acontece? A criança, ela tem uma fase na vida dela que os pais são tipo um herói para a criança. Os pais são os melhores amigos da criança. Então a criança tende a imitar tudo que vê os pais fazendo. Se o pai, por exemplo, é médico, muito provavelmente aquela criança vai brincar de ser médica. Se o pai é ator, a mãe é atriz, o que for, a criança vai, em algum momento, imitar, querer brincar de ser ator, de ser atriz. Se o pai é mecânico, a criança vai querer brincar com o carrinho, de montar, desmontar o carrinho. E assim por diante. Se já tem algum filho pequeno, se você tem um primo, uma tia, um irmão, um amigo, algum colega que tem uma criança pequena em casa, pode perguntar que você vai ver. Que em algum momento, aquela criança ali, em alguma fase, tentou imitar os pais, fica brincando que vai seguir a profissão dos pais, etc e tal. Se ouve o pai falar o palavrão, ela fala o palavrão mesmo sem saber o que significa, que a criança é muito influenciável. E aí é que está o problema. Os pais parecem estar esquecendo de como influenciar a criança na meritocracia, influenciar de um jeito positivo, ensinar os valores, ensinar que ela tem obrigações e deveres antes da diversão. E na diversão, o que é pior, estão ensinando só a diversão na tecnologia. Cara, eu sou fanático por tecnologia, eu adoro tecnologia, sempre estou ligado nos lançamentos, nos novos recursos de smartphone, de televisão, de computador, etc. Porém, é tudo no seu horário, é tudo limitado, não é o dia inteiro só para aquilo, não é o dia inteiro só dedicado àquilo. E eu aprendi isso quando eu era criança. Eu chegava de casa, tinha o dever de casa, e quando eu não fazia o dever, que era a minha obrigação, eu não podia brincar. Quando era a hora de brincar, eu brincava mais com meus amigos na rua do que em casa. Quando eu ficava em casa, eram umas 3, 4 horas de videogame no máximo. Eram umas 3, 4 horas na frente do computador no máximo. E junto com meus pais, brincando com meus pais, brincando com o meu primo, com a minha irmã. E era muito mais estimulado a brincar com meus amigos na rua. Ah, daí vocês falam, mas nos anos 80 não tinha violência que tem hoje. É lógico que tinha, só não tinha divulgação da violência como tem hoje. E convenhamos, o que acontece com essa questão de deixar a criança brincar na rua? Nas cidades maiores, nas capitais, cidades maiores, a maioria das pessoas, a maioria é exagero, mas vamos pôr aí, os 50% das pessoas moram em condomínio fechado. Seja um condomínio aqueles prédios tal, seja um condomínios tipo bairros, cercados com guarita e tudo. Então o que acontece? Nos prédios tem os playgrounds, tem os parquinhos de diversão. É estimular a criança a ir lá, é levar a criança lá, é acompanhar a criança. Nas cidades menores tem as praças. Tem alguns brinquedinhos nas praças, tal. Tem os bairros que são mais tranquilos, loteamentos que estão sendo construídos. Então, assim, tem lugar para você levar a criança e deixar a criança ao ar livre. Ensinar para a criança como brincar ao ar livre. Mas o que acontece hoje em dia? A criança vê o pai e a mãe colado no celular, colado no computador quando está em casa. Os pais querem ficar só no celular, só no computador quando estão em casa, no tempo livre que tem, e esquecem que tem que dedicar um tempo para a criança. Porque quando você põe uma criança no mundo, você tem que dar tempo para aquela criança, tem que dar atenção para aquela criança, tem que dar carinho, tem que dar educação, tem que ensinar como que as coisas são. E não ficar naquele negócio de super protetor, querendo tornar a criança a pessoa mais especial do mundo, porque aquela
pessoa vai crescer e vai ser insuportável, ela não vai saber ouvir não. E quando ela fracassar em alguma coisa, ela vai ter uma depressão muito forte. E aí entra o quê? Entra a baleia azul, entra o suicídio, essas bobeiras que as crianças entram, que os adolescentes estão entrando hoje em dia, por justamente falta de ter educação em casa, falta de ter atenção e carinho. Então eles vão procurar nas baleias azul, vão procurar nas drogas, vão procurar nessas merda aí, que os outros estão indo. Justamente porque não tem onde, não tem atenção dos pais. Vai ter atenção de quem? Não sabe o valor da amizade, não sabe o que tem a obrigação antes da diversão, então elas querem tudo para ontem. E como eu falei, a criança imita o pai. Ela vai ver os pais fazendo uma coisa, quer mexer no celular, que é isso, eles vão querer aquilo também. E quem que dá o celular, quem que dá o tablet, quem que dá o computador para a criança? Os próprios pais. Na minha época, você ficava de recuperação na escola, você tirava nota baixa na prova, você fazia alguma coisa errada, xingava alguém, ou fazia alguma falta de educação, você ficava de castigo imediatamente. Ficava sem telefone, ficava sem videogame, ficava sem brinquedo, tinha que ficar só estudando, não podia fazer outra coisa. Apanhava, mas é apanhar de leve, não é o MMA, não é o UFC. São os tapinhas de leve, umas chineladas de leve, que não vai arrancar sangue, que não vai machucar, não vai quebrar osso, não vai traumatizar a criança. Mas vai fazer a criança ficar esperta, ficar atenta, porque ela sabe que se ela fizer aquilo de novo, tem consequência. Quando ela erra, tem consequência. Quando ela acerta, tem consequência, tem o benefício. Então, assim, ela vai aprender a questão da confiança, questão da responsabilidade, convívio em sociedade, o que é certo, o que é errado. E isso se aprende com os pais. Não é com o professor na escola, não é culpa do governo, não é responsabilidade do governo. Beleza? Eu conheço muita gente da minha faixa etária, agora eu estou com 34 anos, conheço muita gente da minha faixa etária que passou por uma educação parecida com a minha, de ficar de castigo, de apanhar dos pais, de ter que trabalhar para ter dinheiro, que hoje são adultos responsáveis, adultos de bem, adultos que dão valor aos outros, que dão valor às coisas. E conheço mas conheço várias pessoas que não tiveram esse tipo de educação, que hoje estão atrás das grades, que hoje estão presos, que hoje estão mortos porque beberam e dirigiram, porque não sabem ouvir não, é tudo do jeito deles, que ganharam o carro sem fazer nada, sem fazer esforço, porque mereceram o carro só porque existem. Muitos que estão aí com problemas das drogas, que estão dando dor de cabeça para os pais, que os pais não sabem se vai chegar, que a pessoa sai de casa, os pais não sabem se vai voltar. Por quê? Porque não tiveram essa educação mais rígida em casa. Porque é tudo mimimizinho, é tudo criadinho ali como super protetor, é tudo criado, jogado, tipo assim, sai de casa, os pais não querem saber nem para onde foi, nem que horas que volta, quer celular o pai dá, quer aquilo ali, quer roupa nova o pai dá, quer tênis do ano o pai dá, quer brinquedo do ano o pai dá. Então assim, tudo sem cobrança, sem pai não bate, pai não põe de castigo. Aí a criança cresce e fica um adolescente desses aí, deprimidos, estressados. Eu trabalho em academia e eu tenho contato com pessoas de todas as idades, todas as classes sociais, todas as raças, todas as orientações sexuais, etc. Eu vejo crianças e adolescentes de 16, de 18, de 14, de 20 anos que estão estressados, que estão deprimidos, porque tiraram nota baixa. Porque tiraram 8, às vezes nem a nota baixa, tiraram 8, mas que tinha que ter tirado um 10, porque a cobrança em casa é para se tirar um 10. Velho, existe tudo equilibrado, tudo tem que ser um equilíbrio. E os pais têm que estar atentos a isso. Os pais têm que estar atentos se a criança não está estressada, se não está se cobrando demais com o estudo. Tem que falar para a criança que sim, é importante estudar, mas existe um limite, não precisa ficar o dia inteiro estudando. Estudou na escola, chegou em casa, fez o dever, beleza, vai divertir um pouco. Estimula os filhos a brincarem, a fazer amizade. E não é difícil, é só dar atenção para os filhos, beleza? Paz para todos, fui.